Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje não tem introdução feliz, animada, como eu sempre venho aqui, fazer com vocês, porque o assunto é realmente muito sério. Eu tô ensaiando pra gravar esse vídeo já tem um tempo. Eu senti no meu coração que eu devia falar sobre isso com vocês, mas eu não tive coragem de vir conversar sobre isso com vocês. Me desculpem se o áudio ficar baixo, mas eu não consegui colocar nada aqui. Enfim, eu tô nervosa, ansiosa, tá sendo muito difícil pra mim, gente, sentar aqui e falar sobre isso, mas depois que eu assisti o vídeo da Evelyn Regli, eu acompanho ela há muitos anos, ela foi uma das primeiras influenciadoras digitais que eu comecei a seguir, e ela abriu o coração dela pra falar sobre isso, e de certa forma aquilo me fortaleceu a vir aqui e abrir o meu coração também, e falar sobre isso com vocês, porque é realmente muito sério. E como não falar sobre isso, já que eu trabalho com isso, né? Eu não posso só influenciar vocês a cuidar da pele, ou no caso do Instagram, a se vestir bem, a ter uma vida legal, enfim, mostrar as coisas da minha vida, mostrar as coisas do meu dia a dia, sem falar sobre isso, falar sobre um assunto, por mais que ele seja extremamente delicado, não só pra mim, mas pra todos, que às vezes é até um tabu falar sobre isso, mas seria errado da minha parte se eu não contasse tudo o que já aconteceu comigo, pra que, de certa forma, se você passou pelo mesmo que eu, você se sinta, no mínimo, abraçado. O Maio Laranja é uma campanha contra a violência sexual infantil. Hoje é o último dia do mês de maio, mas essa luta eu acredito que é uma luta diária. Então não é só porque foi o Maio Laranja que eu tô vindo aqui falar sobre isso. É claro que esse movimento é incrível, maravilhoso. Eu até vou deixar um videozinho no final, na hora que eu terminar de contar tudo pra vocês, eu vou deixar um videozinho sobre o Maio Laranja, que eu vou apoiar pro resto da minha vida, vocês podem ter certeza. Eu achei muito legal essa iniciativa e claro que isso dá força pra que nós tenhamos voz, pra que nós possamos lavar a nossa alma de alguma forma. Bom, cerca de 90% dos abusos sexuais infantis que acontecem, segundo alguns estudos, são dentro do âmbito familiar. Ou seja, o ambiente familiar é o mais perigoso. Mas eu tô vendo bastante gente falar sobre a violência sexual infantil. Tô vendo bastante gente também abrir o coração sobre isso e às vezes até muitas pessoas só chorarem sobre isso, não conseguirem expressar ou contarem o que aconteceu por medo, muitas vezes, justamente por ser do ambiente familiar, tem medo até de expor a pessoa. É claro que eu vou conversar aqui com vocês, eu não vou expor ninguém, nem nada, mas eu preciso contar. Eu preciso provar pra vocês que o ambiente familiar, na maior parte das vezes, ele é perigoso, porque a gente não conhece 100% das pessoas. Pra começar, não tem só um caso específico, lógico que tem um caso que foi mais sério, mas durante a minha infância, eu tenho algumas cenas de situações que aconteceram com pessoas, amigos próximos, vizinhos e tudo mais, de inclusive olhares diferentes. E eu tô falando isso pra vocês porque abuso não é só toque, não é só o ato em si. Gestos obscenos, mostrar as partes, falar coisas também, isso tudo é violência sexual infantil. Bom, quando eu era criança, eu e minha irmã éramos crianças, os meus pais sempre trabalhavam muito, eles sempre trabalharam muito até hoje, e trabalhavam muito mais fora, né? Nessa época, lógico, lutando para que a gente tivesse uma vida legal. Na época eu morava com a minha avó, mãe do meu pai, nós morávamos com ela, né? Então, quando meus pais saíam para trabalhar, como tinha as minhas outras duas primas também que ficavam na minha avó, às vezes meus pais deixavam a gente na casa de alguma tia, algum tio, de amigos próximos, de outros parentes, enfim. E numa dessas situações dos meus pais deixarem a gente na casa de pessoas, teve um agregado em específico que eu sempre tive muito medo dele, muito medo dele. E eu acabava aqui convivendo muito, porque família é uma coisa muito próxima, né? A gente tá sempre junto. Principalmente na minha família, a gente tem costume de se ver muito, de se encontrar, e sempre tá fazendo aniversários. Enfim, então eu acabava vendo esse agregado muitas vezes, e eu sempre tive muito medo dele, porque ele era extremamente bravo, grosso, mal educado. E de certa forma olhava a gente de uma diferente, né? Só que minha mãe, ela sempre alertou eu e minha irmã com relação a não aceitar coisas de estranhos, se alguém falar alguma coisa diferente, se alguém tocar a gente, se alguém fizer alguma coisa diferente, que não seja do nosso dia a dia ou que meu pai faça com a gente, era pra contar, né? Pra se abrir com a minha mãe. Ela sempre teve muito cuidado em comentar isso com a gente, em falar sobre isso, porque é lógico, né? Toda mãe tem medo e justamente por a gente estar sempre sozinha, eu lembro que eles tinham uma lanchonete no Grêmio da Nestlé e tinha muito homem, passava muita gente dali e não conseguia conter minha irmã, a gente ficava brincando, né? Por lá, então como tinha contato com muita gente, minha mãe sempre teve essa atenção e esse cuidado redobrado em conversar, em perguntar, em entender como a gente estava se sentindo e tudo mais. Só que em um belo dia específico, eu lembro que era um fim de semana, assim, à tarde, eu tava brincando com a minha irmã, estávamos só eu e ela, nessa casa de parentes meus, moravam vários, né, e em específico o agregado morava lá também. Eu lembro que a gente tava brincando de se esconder e correr e tudo mais, a casa era enorme, e numa dessa de eu correr pra procurar ela,
rua, eu passei pela sala. E na sala tinha um sofá encostado na parede daqui e o outro aqui. E aqui era a única passagem que tinha pra eu passar pelo corredor. E ele tava sentado na ponta desse sofá. No que eu passei correndo, eu nem me toquei que ele estava ali. Só que a hora que eu passei, ele me agarrou com muita força no meu braço. Ele me agarrou e me puxou. No momento em que ele me agarrou e me puxou, eu paralisei. Porque eu tinha muito medo dele. Eu paralisei, ele me agachou e passou a mão em mim. Nossa, tá até doendo meu estômago, gente. Mas eu preciso continuar a falar. E aí alguém tava vindo pelo corredor, ele me soltou e eu saí correndo. No que eu saí correndo, eu fui me esconder no quintal. Eu me escondi, fiquei lá quieta, assim, meio estática, paralisada. E o sentimento que vinha naquele momento era culpa e de sujeira. Eu me sentia muito suja. Tudo que eu queria naquele momento era tomar banho. Eu não consegui contar pra ninguém que estava ali. Eu não consegui contar pra minha mãe depois, porque minha mãe não estava lá, nem meu pai. Eu não consegui contar pra ninguém dali da casa. Tinha outras mulheres na casa, eu não consegui contar. Eu só queria tomar banho. E eu fiquei com medo de eu contar pra alguém e alguém brigar comigo. Justamente porque eu estava me sentindo culpada. Porque como minha mãe falava muito daquilo pra mim, eu não sei, de certa forma, eu não entendi. Gente, de verdade, até agora eu não entendi por que eu me senti culpada. Enfim, eu acho que talvez por ele ser mais velho e ser uma posição de respeito, talvez. Eu não sei. Eu sei que eu fiquei uns 2 dias bem quieta, assim, bem amuada. Minha mãe achou até que eu tava doente. Me perguntava o que tinha acontecido. Eu falava que eu tava enjoada. Eu acabei até inventando uma doença. Eu lembro que uns 2 dias depois, né, a gente já tava lá na casa da minha avó. Eu lembro que era uns dias que meu pai e minha mãe não tava saindo pra trabalhar. Eles estavam em casa. E eu sentada aí, assim, do lado da minha mãe, eu falei assim, agora eu vou contar. Eu levantei, fiquei de frente com ela. Falei assim, mãe, fulano passou a mão em mim. E saí correndo. Eu lembro que a minha mãe ficou estática e eu saí correndo com medo da minha mãe me bater. Depois de um tempo, minha mãe me encontrou, veio conversar comigo, me perguntou como tinha acontecido, se tinha acontecido mais alguma coisa. Eu lembro da face da minha mãe, assim, muito preocupada. Eu lembro da minha mãe transparente, assim, muito branca, nervosa, tremendo, chorando, me perguntando se tinha acontecido mais alguma coisa. Eu lembro da minha avó vindo me perguntar também, de uma outra tia minha vindo me perguntar. E todo mundo me questionando, aquilo foi entrando, assim, na minha cabeça. Depois eu tenho uma cena de uma discussão e chororô. Minha mãe chorando, que a minha avó chorando, um monte de gente chorando assim e discutindo. Acho que minha mãe tava contando pra outras pessoas da minha família, não lembro direito. E depois, quando as aulas, passou o final de semana que eu fui pra creche, que eu lembro, eu tinha 6 anos. 6 anos, gente, eu tinha. Eu tava na última etapa da creche. Eu lembro que quando eu cheguei na creche, a tia da minha turma, ela me chamou e fez com que eu fizesse nela o que ele tinha feito comigo. Foi a coisa mais vergonhosa da minha vida, foi eu ter que fazer aquilo. Mas eu fiz. Mostrei pra ela o que tinha acontecido, ela continuou me questionando se tinha acontecido alguma coisa a mais. Eu não tinha essa lembrança até pouco tempo atrás, depois de muito tratar isso na constelação familiar e também na terapia. Eu lembrei que naquela mesma semana a minha mãe me levou pra fazer um exame. Eu me lembro assim de uma moça loira, touca e um jaleco assim branco, com alguns tipo cotonete, sabe? Eu lembro dela colocando isso na minha vagina, ela passando pelo meu corpo, passou até no meu cabelo, se eu não me engano. Ah, eu não lembro muito bem. Eu tenho assim uns flashes, sabe? De lembranças de eu indo fazer um exame da minha mãe muito triste. Minha mãe bem cabisbaixa, assim, bem chateada com a situação. E hoje eu entendo ela, porque talvez ela tenha se sentido culpada, né? Talvez não, eu com certeza ela deve ter se sentido culpada, porque ela não tava ali naquele momento pra me proteger. Ela não podia estar ali, ela tinha que trabalhar. A nossa vida foi muito difícil. Se meus pais não tivessem tido essa vida de trabalhar da forma como eles trabalhavam, o tanto que eles trabalhavam, a gente não teria nem comida pra comer. As coisas realmente eram bem difíceis. Então, eu não culpo, sabe, ela. Mas, eu tive que conviver com esse agregado o resto da minha vida. Até hoje ele tá na minha família. Infelizmente. Eu não sei se as pessoas acreditaram ou não acreditaram naquilo que tava acontecendo. Provavelmente, a quem ele fazia parte não acreditou, porque se tivesse acreditado teria se separado. Então, por a pessoa não ter acreditado naquela época, a coisa continuou. Porque eu me lembro de algumas mulheres da minha família comentar que ele tinha tentado fazer, ou tipo, meio que abraçou de uma forma errada. Enfim, de alguma forma, abusou de outras meninas na minha família. Mas eu sei que isso perdurou e ele continuou ainda muito ali presente, né, na minha família, até que quem o agregou caiu em si, ou soube de alguma outra história, não sei. E que aí ele já não faz mais parte tanto da minha família. Mas eu entendo também, tipo assim, a dor dos filhos. Eu lembro que a minha mãe contou pros filhos e eu lembro dessas pessoas chorando e chocadas com aquela situação, mas ninguém fez mais nada. Eu não lembro de alguém ter feito nada, eu continuei convivendo e vendo normalmente. Claro que a minha mãe teve uma atenção redobrada de estar sempre perto de mim, perto da minha irmã e tudo mais. Mas justamente por ser família, gente, é muito difícil. Eu tenho certeza que muita gente já passou pela mesma coisa e teve que conviver justamente por ser família. As pessoas põem pano quente, sabe? As pessoas encobertam as situações. É muito complicado, cara. Talvez eu acho que um dia minha cabeça mude com relação a isso, mas hoje eu fico assim, poxa...
Uma criança tá contando uma coisa que aconteceu, você não vai acreditar na criança, cara. Eu não me lembro de ter envolvido polícia também, eu tenho certeza que não envolveu polícia nem nada, justamente por ser da família, e minha família é muito grande, um briga daqui, outro briga dali, ou uns apoiam, outros não. Gente, é extremamente complicado. Mas o intuito do vídeo é, além de eu abrir meu coração pra vocês, eu lavar a minha alma de alguma forma, pedir pra que vocês estejam atentos. Se você é mãe, pai, assim, que tá me assistindo, gente, tomem cuidado, fiquem perto dos seus filhos, não os deixem sozinhos. Eu lembro que a minha irmã, assim, eu lembro que na minha época, não só eu e minha irmã, minhas primas, assim, a gente ficava muito avulsa, sabe? Casas grandes da minha família, sempre teve casa grande, sítio, enfim, a gente ficava muito sozinha, brincando pra lá e pra cá. E numa dessas, essas coisas podem acontecer, gente, num tapa, sabe? Num clique. Então estejam atentos, estejam próximos, não deixem que essas coisas aconteçam, gente, porque num segundo de distração tudo pode acontecer. Peçam pra que seus filhos conversem sobre isso com vocês, conversem abertamente sobre isso, porque, e não só com as meninas, viu, gente? Com os meninos isso também pode acontecer, eu tenho certeza, e acontece, né? Isso é um fato. Mas agora eu tô me sentindo mais leve por poder vir aqui conversar sobre isso com vocês. E espero que de alguma forma eu acalente o coração de quem passou por isso também. E se você quiser contar a sua experiência também, pode me contar aqui, pode me chamar no direct do Instagram também. Mas é um assunto muito sério, gente, eu não podia deixar de falar sobre isso, por mais que me doa muito lembrar de tudo isso e até pelo meu pai e pela minha mãe, assim, eu sinto, sabe, muito, porque eu tenho certeza que eles se sentiram culpados com essa situação, mas eu não os culpo, sabe? Eles tinham que trabalhar, eles precisavam. Então, mãe, pai, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, vocês me desculpem de eu estar abrindo isso aqui. Eu tenho certeza que ninguém que tá assistindo aqui vocês vai julgar vocês. Eu não julgo vocês, eu nunca julguei. Vocês fizeram o que vocês podiam e naquele momento vocês tinham que trabalhar pra colocar comida na mesa pra mim e pra minha irmã. Então, me desculpem se eu tô aqui falando sobre isso, mas é necessário e eu amo vocês. E obrigada, pessoal, por assistir esse vídeo. Vocês compartilhem, se vocês puderem, pra quanto mais pessoas souber disso e souber o quanto isso acontece, o quanto isso é normal, entre aspas, mas, assim, é frequente, sabe? Então, enfim, eu já nem sei mais do que eu tô falando, eu tô muito nervosa. Muito difícil, gente, pra mim falar sobre isso. Mesmo depois, agora que eu terminei de falar, eu tô com meu coração acelerado, enfim. Gente, me desculpem. Até o próximo vídeo. A cada hora, 3 menores de idade são abusados no Brasil. Mais da metade tem entre 1 a 5 anos de idade. Este índice é de 2018, o maior já registrado na nossa história. Dia 18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil no Brasil. E, no entanto, por que quase ninguém fala disso? Foi fazendo essa pergunta que nasceu a ideia de dar visibilidade ao Maio Laranja. A gente tem um sonho: marcar este mês e esta data na memória de cada brasileiro. Porque é urgente. Precisamos mudar esses números. Precisamos dar voz àqueles que não têm. E aí, vamos com a gente? Maio Laranja. Abuso não é brincadeira.